quiser uma análise em relação ao Banco Inter, se vale a pena ou não você abrir sua conta no Banco Inter, como também ter algum entendimento, se é seguro deixar o seu dinheiro no Banco Inter, e críticas que inclusive você possivelmente nunca escutou a respeito do Banco Inter, do porquê talvez você deve de entender um grande problema que tem no Banco Inter, nesse vídeo eu vou te mostrar fazendo uma análise aqui em relação a se vale a pena você abrir conta no Banco Inter ou não. Então, meu nome é Isaac Dias e esse aqui é o canal Finanças em Dias. Só que antes, se você é novo no canal, é muito importante você se inscrever aqui, ativar as notificações e curtir esse vídeo, porque assim a gente ajuda mais pessoas. Não custa nada, é só um cliquezinho e vai me ajudar demais. Simbora. O Banco Inter ele traz bastante benefícios para quem está abrindo conta no banco. Só que a primeira coisa é você entender se o banco ele é seguro ou não. Então, para você entender se o Banco Inter é seguro, você pode ir no site chamado Banco Data e lá você pode olhar se o Banco Inter ele dá lucro ou não. Isso é um bom indicador para você ter segurança de abrir conta no Banco Inter. E tem um critério além disso em relação à segurança. Quando você deixa o seu dinheiro no Banco Inter, principalmente investido em algum tipo de investimento do Banco Inter, você tem a garantia do FGC, que nada mais é que o Fundo Garantidor de Crédito, que garante para você até R$250 mil. Quais são os benefícios de você abrir conta no Banco Inter? Você tem uma conta digital totalmente gratuita, seja para você fazer TED, Pix, qualquer tipo de transferência, emitir boletos, até 100 boletos por mês. Além disso, você pode fazer saque gratuito. Os investimentos, você não tem nenhuma taxa para fazer investimento. Tudo isso, cartão de crédito sem anuidade, tudo isso você tem no Banco Inter. Então, ele é uma plataforma que você encontra várias coisas e que a maioria delas é de graça. Você também conta com outros tipos de benefícios, como seguro de vida. Aí já são planos que você teria de fazer. Interpés, que é um outro sistema também do Banco Inter, para você passar em pedágios, automaticamente já sai da sua conta. E tem um para além disso, que é o Intershopper, que eles criaram recentemente e tem cada vez mais evoluído, que é um programa de cashback, que ele tem parceria com mais de 50 lojas parceiras, disponibilizando para você 5%, 10%, 15% de cashback nas compras que você costumeiramente já faz em lojas como Amazon, Magazine Luiza, mas você nunca ganhou cashback, ou seja, dinheiro de volta por estar fazendo essa compra com o Banco Inter no Intershopper. Você também consegue fazer isso. Com todos esses benefícios, será que existe realmente algum ponto de crítica em relação ao Banco Inter? O primeiro ponto que inclusive muitas pessoas acabam comentando é em relação ao limite do cartão de crédito do Banco Inter, porque muitas pessoas, quando conseguem algum limite, porque pelo que deu a entender em relação ao Banco Inter, o limite mínimo que eles fornecem para os clientes é R$1.000. Se você não tiver um limite, ou eles analisem a parte criteriosa em relação ao seu CPF, eles não se sentirem seguros em te disponibilizar R$1.000, eles não vão te fornecer o crédito. E aquelas pessoas que conseguem um limite no cartão de crédito do Banco Inter, ela tem dificuldade porque ela não pode pedir uma reanálise para aumentar esse limite do seu cartão de crédito e falam que demora em relação a aumentar o seu cartão de crédito. O que o Banco Inter fala em relação a isso é que a análise de crédito para aumentar o seu limite ela é feita constantemente por parte da equipe do Banco Inter. Só que muitas pessoas acabam não tendo esse limite aumentado e por isso acabam ficando insatisfeitos com o limite fornecido pelo Banco Inter. O que você poderia fazer para contornar isso? Vou fazer o que eu fiz e deu certo, eu consegui aumentar mais de 200% do meu limite do Banco Inter, que foi eu investir no meu dinheiro. Majoritariamente foi a estratégia que eu utilizei e foi o que funcionou. Inclusive, quando eu abri conta no Banco Inter, eu não pedi nem solicitei a função crédito. Antes você tem que solicitar. Agora eles já estão até colocando no início, se você quiser realmente solicitar na abertura de conta, ele já faz essa análise e dá essa diretiva para você. Não fiz isso. Depois de um tempo, o que foi que aconteceu? Eles me forneceram um limite pré-aprovado. O meu foco foi investir pelo Banco Inter. E aí eles já me forneceram um limite pré-aprovado. Continuei investindo, como também utilizando o cartão de crédito.
Então, à medida que eu fui utilizando o cartão de crédito e investindo, segundo critério, utilizar o limite que eles te fornecem, foi aí que eles foram aumentando também. Terceiro critério, sempre manter os dados atualizados. As pessoas esquecem disso, mas ela é muito importante, principalmente no quesito quando você aumenta o seu salário. Então, eu quando abri conta no Banco Inter, eu ganhava R$500. Um exemplo aqui. Se eu estou ganhando agora um salário mínimo, isso significa dizer que dobrou o meu salário. Por que não atualizar essas informações no banco e assim ele passa a ter um grau de confiança maior para você? Esses são os 3 primeiros critérios, mas sim, nesse quesito, o banco ainda tem muito a evoluir e acaba que o fato deles não deixarem para você ter essa opção de eu quero solicitar um aumento de limite, o cliente ele não sabe quanto está sendo negado, por que ele foi negado, aumento de limite, então fica um pouco insatisfeito por conta dessa realidade. O segundo ponto que inclusive muitas pessoas acabam comparando com o Nubank, é a conta corrente remunerada, se a gente fizer esse comparativo, porque a conta corrente remunerada ela dá facilidade para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de dar alguns cliques para realizar um tipo de investimento. Afinal de contas, quando uma pessoa recebe seu salário na conta, assim que o dinheiro cai na conta e ele começa a render, isso também dá uma comodidade para quem tem o seu dinheiro na conta corrente remunerada. Então essa função de conta corrente remunerada, o próprio banco já divulgou que não seria o foco agora inicial, mas é um ponto negativo para o Banco Inter porque ele diminui essa comodidade daquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em relação a investir o seu dinheiro. Mas entendo que o foco do Banco Inter é que o investidor ele tenha total autonomia e independência para realizar os seus investimentos e realizar os investimentos que ele acredita que sejam melhor para ele a partir das várias opções que tem na plataforma do Banco Inter. Então, por conta disso, por conta desse foco, eles não colocam a conta corrente remunerada. Mas não deixa de ser aí uma crítica e um ponto negativo em relação a reduzir a comodidade para aquelas pessoas que abrem conta no Banco Inter. O terceiro, e inclusive você nunca escutou isso aqui, você vai escutar a primeira vez aqui em relação uma dificuldade, um ponto negativo do Banco Inter é o fato de que quando você investe o seu dinheiro pelo Banco Inter, a parte corretora do Banco Inter no quesito auxílio ao investidor, quando chega o momento do imposto de renda, inclusive o momento esse que a gente está vivenciando até o dia 31 de maio, o Banco Inter tem muitas falhas. Inclusive, de 2021 para 2022 já deu uma evoluída. Porque o informe de rendimentos que eles forneciam era um informe de rendimentos um pouco arcaico, um pouco até difícil de entender. Esse ano já começaram a dar uma evoluída nesse sentido. Mas eu sinto falta ainda na parte desse auxílio ao investidor no quesito extrato de proventos para aquelas pessoas que investem o seu dinheiro. Então, quando você investiu em determinados investimentos em renda variável, você recebe parte do lucro dessa empresa. Quando você investe em fundos imobiliários, você recebe aluguéis mensais. Quanto que entrou de aluguéis mensais na minha conta? Vai ter no extrato se você ficar olhando mês a mês, mas olhe só a dificuldade. Por que não o Banco Inter pega esse extrato consolidado e já entrega esse total todo informado para o cliente? Então isso acaba dificultando o investidor que tem seus investimentos pelo Banco Inter, que inclusive agora se agregaram, é Banco Inter e Inter DTVM, que é exatamente a corretora do Banco Inter, e isso dificulta na hora de declarar o seu imposto de renda. E tem um outro, que é o extrato de posições. O que seria esse extrato de posições? No Réveillon de 2021 para 2022, quantas ações, quantos ativos, quantos investimentos você tinha no quesito renda variável pelo Banco Inter? Isso também o banco consegue consolidar essas informações porque outras corretoras, como a corretora da XP, da Clique também é da XP, da Nuinvest, que seria outra concorrente que é do Nubank, né? Eles fornecem essa informação e o Banco Inter ainda não fornece essa informação. Isso também acaba dificultando, porque aquelas pessoas que não têm o controle, como é que elas vão saber quantas ações ela tinha lá em 31/12/2021, ou seja, no Réveillon de 2021 para 2022. Então isso dificulta bastante para o investidor. No quesito renda fixa, sim, eles fornecem o informe de rendimentos, mas na parte de renda variável tem muito a se aprimorar. E recentemente eles também divulgaram, e é inclusive um outro benefício, a conta global deles, que agora você pode investir diretamente nos Estados Unidos, inclusive tem uma conta completa internacional, pelo próprio Banco Inter. Mas aí fica esse adendo, se na parte de renda variável, já aqui no Brasil, tem essa dificuldade
em relação aos investimentos, de não ter esse auxílio para o investidor no momento do imposto de renda. Então, se você investe nos Estados Unidos a partir da conta que eles fornecem para você com essa simplicidade, será que eles também vão te auxiliar nesse momento para trazer esses relatórios simplificados de investimentos internacionais para você declarar seu imposto de renda no Brasil? Inclusive, quem investe no exterior tem alguns detalhes a mais, então isso acaba dificultando ainda mais. Se eu fizer até um comparativo com uma outra corretora aqui, e aqui eu falo isso de forma transparente para vocês, porque eu não tenho nenhum vínculo com nenhuma instituição e sou patrocinado por nenhuma. A própria Avenue e tem também a Passfolio, elas fornecem um relatório mais detalhado daqueles investimentos que você faz no exterior. Sendo assim, isso facilita para o investidor na hora de declarar o seu imposto de renda. Essa é uma crítica que muitas pessoas acabam não tendo esse comparativo porque não entende e não sabe que precisa e que vai ser importante para facilitar o teu imposto de renda. Mas, para a gente finalizar aqui, mostrando um comparativo se vale a pena ou não, diante do meu critério, o Banco Inter traz muitos benefícios, mesmo tendo esses 3 pontos negativos aqui, e vale a pena sim você abrir conta no Banco Inter. Por quê? Porque se já teve uma evolução em relação ao informe de rendimentos de renda fixa, acredito eu, e aqui é uma opinião própria, você pode ter outra opinião, deixe aqui nos comentários que vai ser muito importante, inclusive para agregar valor aqui para esse conteúdo, que eles vão evoluir nesse sentido para que daqui em diante comecem a fornecer esses relatórios, mas sim, isso continua sendo um ponto crítico e um ponto negativo em relação ao Banco Inter. E para quem tem um entendimento de como funciona para ter que declarar seu imposto de renda, ele sabe que isso ajuda e muito para o investidor na hora de fazer sua declaração de imposto de renda. No mais era isso, compartilha com geral. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau, pessoal!